Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é dia 27 de janeiro. 27 de janeiro, quarta-feira. Esse é o Today, nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Estamos chegando já no final do primeiro mês do ano, está quase acabando, né? Semana que vem já é fevereiro. O tempo passa rápido, né? Porém, o tempo passa rápido, mas algo que não muda é a situação do coronavírus. Na verdade, tem piorado e piorado bastante essa situação do coronavírus, né? Pessoal, hoje nós vamos ter um encontro um pouco mais rápido. Eu tenho uma reunião e da onde eu moro aqui para o centro de Brasília tem bastante trânsito, então eu preciso sair cedo para essa reunião para não correr o risco de chegar atrasado. Então hoje nosso tempo de Today será um pouco mais curto. Hoje eu não vou chamar ninguém para participar porque eu não vou ter tempo de trabalhar bem o caso da pessoa e eu sou bem meticuloso nesse aspecto. Se eu não tiver tempo, né, para trabalhar o caso eu não chamo, porque aí nós ficamos devendo informações importantes. Porém, eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante que é sobre o coronavírus. Tem várias notícias que eu preciso divulgar aqui para vocês e debater um pouquinho a respeito de cada uma delas, tá bom? Então deixa eu primeiro cumprimentar rapidamente as pessoas que já entraram aqui comigo. A Mônica Luke Show está conosco, a Vilma Bittencourt Santos também, a Elunay Cardoso, Jay Cobra, a Claudete Assis, a Síria de Souza, Iva Amiga, QG Trancoso também conosco, Emília Soares também por aqui, a Síria de Souza já falei, ela fez uma pergunta: como diminuir a rinite e sinusite? Né? Olha, eu tenho esses dois problemas e o que me ajudou muito foi a retirada dos lácteos, né? Que fazer para melhorar a respiração. Meu nariz fica muito entupido à noite. Pois é, para mim foi retirada de lácteos o que mais melhorou e o aumento da imunidade, né? O aumento da imunidade é muito importante. E aí nós temos alguns suplementos que são importantes nesse processo, né, de aumento de imunidade, principalmente os antioxidantes, vitamina C, vitamina E, o próprio ômega 3 é muito interessante também. A Ângel Barbalho conosco também, Marinilda dos Santos, a Claudete Assis, quem mais? A Simone Guimarães, a Rivica Martins conosco também, Deusa 5758 também conosco, Lucinha Dias Flores, a Iraci Piovesana também, a Luciene TDS, muito bom. Pessoal, todos vocês que entraram, sejam muito bem-vindos. Como eu disse, nosso encontro hoje ele vai ser mais curtinho. Não vou conseguir chamar ninguém para estar participando conosco hoje, porque o tempo está restrito. Eu tenho uma reunião logo mais e preciso sair cedo para essa reunião. Mas precisamos falar um pouco sobre o coronavírus. Tem várias informações que eu preciso passar para vocês, tá bom? Então, deixa eu começar aqui pela primeira informação. Algumas semanas atrás, nós recebemos uma notícia de que pessoas que haviam viajado para Manaus, lá do Japão, pessoas que moram no Japão, japoneses que estiveram em Manaus, foram diagnosticados com coronavírus. Ao serem diagnosticados com coronavírus, eles também, os japoneses, descobriram que era uma variante nova do coronavírus, ou seja, antes mesmo dos próprios brasileiros terem descoberto essa variante do coronavírus que estava circulando no estado do Amazonas e talvez seja a variante responsável pela expansão da doença muito rápida que nós vimos do mês de dezembro até esse período de janeiro, eles já haviam feito o diagnóstico dessa nova variante. Então veja que coisa triste, né? Lá no Japão eles descobriram que nós tínhamos uma variante nova circulando no estado do Amazonas e os brasileiros ainda não tinham se atentado para isso. Isso é muito triste. Porém,
nós temos uma notícia aqui, ó, que diz que essa variante que tem no Amazonas, ela chegou a São Paulo, né? Então, cientistas, eles pedem proteção a aeroportos. Então, São Paulo confirma os 3 primeiros casos de contaminação com a variante amazonense do coronavírus. Cientistas pedem medidas de proteção mais rigorosas nos aeroportos brasileiros. O temor é de que a variante da Covid, que hoje é responsável pela maioria dos casos no Amazonas, se espalhe pelo país. Bom, essa questão é muito importante para a gente discutir. Nós temos, por exemplo, na Europa, países que têm o tamanho dos estados brasileiros. Então, nós temos muitos estados aqui no Brasil que são muito maior do que determinados países na Europa. O Amazonas, por exemplo, ele é gigantesco. Porém, a gente sabe que a população do Amazonas está basicamente concentrada na cidade de Manaus, né? Ou seja, depois nós temos pequenas populações espalhadas pelo estado, mas a maioria está concentrada na cidade de Manaus. Aí tem um aspecto importante para a gente considerar. O aeroporto de São Paulo é o aeroporto que hoje nós temos o maior número de voos, né, partindo dele, aeroporto de Guarulhos. Se você, por exemplo, tem uma pessoa que circulou por ali e acaba contaminando uma outra que está indo para qualquer outro estado brasileiro, você tem uma promoção muito rápida da disseminação dessa nova variante. Eles ainda estão pesquisando sobre essa nova variante, porém o que a gente tem observado é que essa variante que está circulando no estado do Amazonas, ela tem um grau de contaminação muito maior do que a variante antiga, aquela que chegou no Brasil. Nós temos um aumento do número de casos muito grande no estado do Amazonas. E algo que é muito interessante de se observar para que isso gere um grau de consciência para nós é o seguinte: nós temos hoje no estado do Amazonas um número de internações, né, muito maior no mês de janeiro do que houve no mês de dezembro, do que houve no mês de novembro e assim por diante. Nos 5 primeiros dias do mês de janeiro, nós já havíamos igualado o número de internações que teve no mês de dezembro inteiro. Ou seja, essa nova variante, ela, além de se espalhar mais rápido, parece que ela gera um processo mais agudo da doença. E isso é muito ruim, o que favorece então as pessoas terem um estágio mais grave da doença e ter que procurar mais o sistema de saúde. Nesse caso, promovendo as lotações que nós vimos lá no estado do Amazonas, chegando ao nível de saturação, não tendo mais condições de receber pacientes. Ainda houve, né, a situação agravada pela falta dos cilindros de oxigênio, ou seja, um planejamento péssimo, né? Isso daí é terrível e o próprio agora ministro da Saúde começa a ser investigado a partir de hoje pela Polícia Federal para saber se houve omissão da parte, né, dele com relação ao lidar com essa situação no Amazonas. Então essa nova variante, ela é preocupante, ela se espalhar pelo Brasil, porque nós sabemos que o Brasil como um todo tem algumas cidades que têm sim uma condição diferenciada no seu sistema de saúde, mas boa parte do Brasil não tem suporte para receber um grande número de pacientes contaminados por coronavírus. E se essa variante, além de ser de disseminação mais rápida, ainda gera um caso mais grave da doença, se ela realmente se disseminar pelo Brasil, nós vamos ver um caos sendo instalado no Brasil. Desde quando nós iniciamos o processo de vacinação no Brasil, há 15 dias atrás, nós temos 844 mil brasileiros que foram vacinados, não chegamos nem a 1 milhão. Me lembro de uma matéria antes de começar a vacinação que dizia que o Brasil tinha potencial para vacinar 1 milhão de pessoas ao dia. Na média, nós estamos vacinando hoje por volta de 100 mil pessoas ao dia, em 17 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Lembrando que não temos só 17 estados, ou seja, tem estados que ainda não começou a vacinação e o próprio Amazonas precisou parar o processo de vacinação para fazer as investigações das pessoas que furaram a fila. Então veja que situação caótica, onde precisava estar vacinando para diminuir a disseminação dessa nova variante, teve que parar porque não respeitaram uma ordem, né, que foi estabelecida para as pessoas serem vacinadas. Então essa primeira matéria é interessante nós observarmos que essa circulação do vírus deve parar no Brasil. E como que se contém essa circulação do vírus? Existem 2 formas de conter a circulação. A primeira delas
é parar a circulação de pessoas de um estado para o outro. Nós temos que diminuir essas viagens. Tem muita gente que tem viajado e tem viajado a passeio nesse momento, e não é um momento para passear. Pessoas que viajam a negócio, isso é diferente, porque nossa economia ela já teve, né, uma queda muito grande. Nós tivemos aí um aumento expressivo também quando se avalia, né, como que os preços estão variando, né? Ou seja, o Brasil está numa economia num momento muito ruim e não é possível fazer um novo lockdown no Brasil. O Brasil vai falir se isso acontecer. Então as pessoas elas vão continuar trabalhando. Porém, viagens a passeio, eu sei que para muita gente foi programada há muito tempo, que eles gostariam, teve casamento, tem pessoas que querem fazer sua lua de mel, mas essas viagens interestaduais, elas podem gerar um caos no Brasil que é inimaginável. Nesse momento ainda é inimaginável, mas ele pode ocorrer sim, por causa dessa questão das viagens interestaduais. Eu, por exemplo, tenho convites para fazer palestras e nesse momento nós não estamos, né, acertando nenhuma viagem que seja interestadual. Para quê? Para que não corra o risco de eu ir lá e buscar um vírus, né, que de repente está circulando em determinado estado e trazer para o Distrito Federal e assim por diante, mas para que a gente também esteja protegido. Então, assim, viagens somente de urgência deveriam ser feitas. Eu sei que isso também afetaria a parte, né, dos transportes aéreos, afetaria a questão do turismo, só que é melhor que uma e outra área do Brasil na economia seja afetada do que todo o Brasil, né, tendo a necessidade de parar novamente. A segunda forma de conter, né, a disseminação desses vírus é nós promovermos a vacinação. Eu sei que tem muita gente que ainda tem dúvidas com relação à vacinação, porém, a vacinação hoje é a estratégia que nós temos para tentar fazer a contenção da disseminação desse vírus no Brasil. Então, essas são as duas formas: parar viagens interestaduais e também a vacinação, coisa que está atrasada e logo vai acabar as doses, né? Vamos ver se chegam os insumos para que seja produzido aí mais de 8 milhões de doses pela Fiocruz. Bom, segunda informação importante sobre o coronavírus. Essa daqui eu quero que vocês mantenham os ouvidos muito abertos, muito importante isso daqui, ó. Ciência detecta brasileiros simultaneamente com linhagens diferentes. Bom, isso aqui é chamado de co-infecção. E aqui tem umas informações muito importantes que a gente precisa observar. No Rio Grande do Sul foi detectado 2 casos de brasileiros que têm 2 variantes diferentes do vírus, ou seja, eles foram infectados por uma variante e logo na sequência eles foram infectados por uma outra variante. Isso quer dizer que tem 2 tipos de coronavírus diferentes que afetou essa pessoa. Qual o problema disso? O problema é que os vírus eles fazem recombinação, né, do seu material genético. Isso já é sabido, porque nós já temos novas variantes e isso está acontecendo. Agora, quando você tem 2 variantes diferentes se encontrando na mesma pessoa, isso potencializa muito o risco para o surgimento de uma nova variante do vírus. Então, é muito importante essa informação. Parece ser raro, porém mostra algumas coisas importantes. Primeiro, que nós estamos com uma alta carga de vírus circulando, né? Ou seja, a disseminação da doença está acontecendo num nível elevado. Lembra que quando fizeram aqueles lockdowns, eles diziam que tinha que estar com uma taxa de transmissão menor do que 1 para que fosse liberado, fases de flexibilização no processo do lockdown? Pois é, em determinadas regiões nós estamos bem acima de 1 com relação à taxa de transmissão do vírus. E agora temos vírus diferentes contaminando a mesma pessoa, o que pode fazer uma recombinação do material genético desses vírus e surgir novas variantes. Isso é preocupante, sim. Por quê? Porque novas variantes nós já vimos que têm um grau de transmissão maior. Por exemplo, essa que circula no Amazonas, aquela que circula também na África do Sul, que circula no Reino Unido. Só que até agora nós não tivemos variantes que, além de mostrar um maior grau de transmissão, também têm um potencial, né, maior, né, com relação à mortalidade. Mas essas recombinações elas são preocupantes porque em algum momento nós podemos desenvolver uma variante mais letal. Então é importante essa informação.
saber sobre esse aspecto de co-infecção, 2 tipos de vírus diferentes circulando na mesma pessoa. Isso mostra a necessidade de nós evitarmos aglomeração. O vírus está circulando e tem pessoas que têm variantes diferentes e a recombinação desses vírus pode sim, em algum momento, gerar um novo vírus, né, SARS-CoV, com um grau de letalidade muito maior. Isso é assustador, porque no ritmo que nós estamos vendo a vacinação, pode ser que essa variante surja antes mesmo de termos boa parte da nossa população imunizada e consigamos então controlar a disseminação do vírus. Pois é, para isso, evite, né, aglomerações, evite estar exposto a locais onde não é necessário, saia o mínimo possível, saia sempre protegido, porque essa notícia não é uma notícia nada interessante, né? Então, precisamos observar que hoje os vírus têm uma capacidade de formar novas variantes e, sendo 2 vírus contaminando a mesma pessoa, um potencial muito mais elevado. Essa é a segunda notícia, hein? Tem mais coisas aqui, ó, que nós precisamos conversar. No Amazonas, né, como eu falei para vocês, foi suspenso a vacinação por causa do tal dos fura-filas, né? Que coisa terrível, a gente tem que observar que, tendo a vacina, teve que ser cancelado justamente no estado onde nós estamos vivendo um caos hoje do coronavírus, por causa de pessoas que não sabem respeitar o momento oportuno para que sejam vacinadas, né? Nós temos no Brasil mais de 1.000 mortes de profissionais de saúde, ou seja, mais de 1.000 profissionais que estão na linha de frente de combate à doença já morreram. E sem esses profissionais, o sistema de saúde vai ficando carente. Nós vamos tendo menos mão de obra para que as pessoas possam ter assistência à saúde. Então, obviamente, os primeiros a serem vacinados precisam ser os profissionais de saúde, para que as pessoas que tenham a doença tenham o suporte médico necessário para vencer a doença. Agora, se nós estamos, né, vendo no Brasil essa questão de furar as filas, né, de pessoas que estão tomando uma vacina antes mesmo dos profissionais de saúde, isso mostra um grau de irresponsabilidade gigantesco, onde os profissionais, que são os primeiros que devem ser vacinados para que eles estejam protegidos e para que a gente zere o número de mortes entre os profissionais e eles estejam disponíveis para prestar o serviço de saúde para a população, isso não vai acontecer enquanto as pessoas não criarem consciência de que tem que esperar o seu momento. Então é fundamental respeitar a ordem cronológica de vacinação. Fundamental. Nós temos mais de 1.000 profissionais que morreram, ou seja, pense, mais de 1.000 profissionais que deixaram de dar assistência para a população. É muita gente. Então é necessário, sim, respeitar a ordem cronológica da vacinação. Os profissionais precisam ser os primeiros para que eles fiquem imunes e dessa forma nós continuemos tendo esses profissionais na ativa, agindo contra a doença e prestando, né, seu serviço para a comunidade. A partir do momento que uma pessoa vacina antes, ela está desrespeitando não somente ela, mas toda a população que precisa do serviço de saúde. É um absurdo tão grande, nós vemos esse tipo de comportamento no Brasil e mostra como que nós somos um paizinho desse tamanhozinho assim, ó, em termos de consciência, em termos de respeito, e isso é trágico, né? E eu me revolto com relação a isso. Outro dia até perguntei o que deveria ser feito, né, com essas pessoas que furaram a fila, se deveriam tomar a segunda dose ou não. Pois é, eu acho que tem que tomar a segunda dose, porque senão a vacina deixa de funcionar. E aí foi um dinheiro simplesmente jogado fora. Mas tem que ter algum tipo de sanção para essas pessoas que furaram a fila. Isso é óbvio, tem que ocorrer. Infelizmente, nós estamos no 4º dia seguido com um aumento de número de mortos de coronavírus. Nós chegamos, infelizmente, ontem à marca de 1.206 mortos em 24 horas. É o 4º dia seguido com um aumento do número de mortes. Temos percebido também que nós tivemos uma taxa de transmissão da doença menor. O número de casos diário notificado diminuiu, porém o número de mortos aumentou. Isso reflexo ainda das festas de fim de ano e das aglomerações que nós tivemos no período do final do ano. Então veja, as pessoas que no final do ano promoveram aglomerações, que foram em festas, né,
essas pessoas foram contaminadas e vieram aí desenvolvendo a doença, desenvolvendo os sintomas da doença, foram fazer os seus tratamentos no hospital e muitas vieram a falecer. E esse aumento de número de mortos ainda é um reflexo, né, das aglomerações promovidas há um mês atrás, né, no dia 24 de dezembro, lá no dia 31 de dezembro. Mas agora nós estamos chegando no período letivo, né, então as crianças já começaram a voltar para a escola. Ontem, por exemplo, começou as aulas aqui em Brasília, na rede das escolas adventistas, que é a que eu conheço, não sei das outras. E eles vão promover o seguinte: as crianças parece que vão fazer uma semana de aula, a turma vai ser dividida em duas, uma semana de aula com metade da turma e a outra metade está assistindo aula online. Depois inverte. As crianças que estavam no online vêm uma semana para a escola e as outras que estavam na escola ficam uma semana no online. Mas com essa carga de disseminação e circulação de vírus muito rápida, em determinados estados, talvez a opção do presencial não fosse interessante agora. Por quê? As crianças, muitas vezes, elas têm o vírus, mas elas acabam não desenvolvendo, né, sintomas da doença. Então, elas se tornam simplesmente agentes de transmissão da doença. Elas não vão aparentar os sintomas, mas estão contaminadas e estão disseminando o vírus. Então, são coisas muito importantes que nós temos que avaliar, que tem que ser pensado. Crianças talvez possam ser os agentes que vão levar o vírus para dentro de lares, né, onde encontra-se ali muitas vezes pessoas com comorbidades, ou seja, situações onde a imunidade não está bem preparada para enfrentar a doença. Então, eu não sei o que isso pode gerar, né? Com esse aumento de disseminação e com o surgimento de novas variantes, talvez a gente tenha que ficar muito alerta, né, com relação a essa circulação das crianças fora de casa, aonde nós podemos ter uma disseminação maior do número de casos, né? Importante avaliar isso. E aí eu queria destacar uma última notícia para vocês, né, com relação ainda ao coronavírus, né? E é uma notícia isso daqui que eu achei assim, é triste ver essa realidade. O ministro da Saúde nosso começa a ser investigado hoje, talvez por negligências que ele tenha, né, realizado com relação ao estado do Amazonas. Mas tem uma notícia que diz assim, ó, e é bem chato ler sobre isso, né? Mas diz assim, ó: sem liderança federal, governadores negociam vacinas com laboratórios. Diante das dificuldades do governo federal em abastecer o estoque de vacinas contra a Covid-19, 15 estados brasileiros tentam firmar contrato direto com os laboratórios, né? Então, nós estamos percebendo o que tem acontecido, que os próprios estados estão tendo que buscar, né, um processo de negociação direto com os laboratórios, porque não há um consenso, né, com relação a que tipo de vacina ser utilizado, e ainda o Brasil, né, por causa de algumas atitudes do governo aí no passado, ano passado, para não falar que é muito longe, está com dificuldade de conseguir negociação com vacina, tanto com a Índia quanto com a China, e os próprios estados estão tendo que tomar a frente. Porém, nós temos que entender que no Brasil existe uma desigualdade social muito grande. Nós temos determinados estados que são estados que têm uma evolução maior com relação à sua parte econômica, e outros estados são estados que estão muito atrás na questão econômica, que dependem muito do governo federal. Por exemplo, o estado de São Paulo se mostrou muito independente. Ele já fez as suas negociações antecipadas e até boa parte da carga de vacina que o próprio estado de São Paulo havia negociado foi disponibilizado depois, né, para que o Brasil todo tivesse, né, acesso a essa vacina. Isso mostra a falta de planejamento do governo federal, e o estado de São Paulo saiu à frente. Nós temos alguns outros estados também que têm condições de fazer negociações, talvez direto com os laboratórios, porque têm uma condição econômica diferente. Mas quando observamos muitos estados do Nordeste, estados da região norte do Brasil, são estados que têm uma dificuldade econômica muito maior. E esses estados dependem da conscientização dos nossos governadores, dos nossos governos federais, aí no caso, né, do governo federal e de toda a sua equipe. Por exemplo, a gente tem visto o caos instalado no Amazonas.
um estado que depende muito, né, do governo federal. E aí nós estamos vendo esse caos instalado. Então, assim, precisamos entender que nesse momento não é momento de divisão. Esse era o momento de união. E esse momento de união não tem acontecido. Os interesses políticos no Brasil falam mais alto do que os interesses da manutenção de vida. E quando eu faço essa crítica, não estou defendendo determinado político, ou determinado partido político, ou determinada ideologia. O que eu estou defendendo é que o Brasil, independente de qual partido o governo tenha, deve promover união e não separação. E o que a gente tem visto é uma separação nesse momento com defesa dos seus interesses. Estamos vivendo um momento onde no Brasil nós vamos ter as eleições agora para quem vai estar gerenciando tanto a Câmara dos Deputados e também dos senadores, né? Ou seja, nós estamos vivendo um período político no Brasil. E esse período político, na tentativa de colocar então seus representantes ali, tanto a oposição quanto também a situação, fazem com que haja esse tipo de divisão no Brasil. E isso é triste, porque quem sofre é a população menos favorecida. E aí nós temos percebido, lá no estado do Amazonas, o reflexo dessas disputas políticas e da negligência que tem sido feito por parte do governo federal, onde não houve o planejamento devido, onde foi, infelizmente, um governo negacionista nesse aspecto, né, da questão da gestão dessa pandemia. Nós vimos que ela não foi bem gerenciada desde o início. Os dois profissionais que eram da área de saúde e que foram ministros, né, nesse período de pandemia, eles saíram porque não viram condições de implementar coisas que eram interessantes naquele momento para a contenção do vírus, que talvez hoje aquilo tivesse gerado um reflexo positivo ou também pudesse fazer com que esse processo, né, de preparação para a vacinação tivesse sido diferente. Nós estamos vivendo então reflexos de escolhas erradas ali no passado, né, de demissões ou de saídas de ministros que tinham uma capacidade talvez de gerenciar essa pandemia de uma maneira muito melhor do que aquele que foi escolhido. Eu não tenho nada contra o Eduardo Pazuello, porém temos que lembrar que ele não é da área médica. Então, não sendo da área médica, muitas questões, né, que foram negligenciadas nesse período foi feito por falta de conhecimento da área científica. Ele é muito bom de logística, o pessoal diz, mas faltou, né, cilindros de oxigênio no Amazonas, e isso eram coisas que deveriam ter sido previstas. Estados mais carentes, que dependem da federação, precisavam ter um aporte diferente, e não houve isso. Então hoje começa a ser investigado o nosso ministro, né? O que vai acontecer? Não sei, porque ele sendo investigado disseram que a melhor opção é que ele se ausente do cargo para ficar à disposição, né, de todo esse processo de investigação. E retirar um ministro que tem vindo fazendo o trabalho, mesmo que ainda não seja um trabalho de excelência, para colocar uma outra pessoa nesse momento, talvez possa gerar uma situação ainda muito pior do que essa que nós temos vendo. Então, uma coisa é certa, não podemos depender do governo federal, não podemos depender de governos estaduais, só podemos depender de nós mesmos nesse momento e da proteção de Deus. Esse nunca vai deixar, né, de nos proteger, porém devemos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar, pessoal, para o aumento da nossa imunidade. Vamos evitar aglomerações, sair o mínimo possível de casa, evitar neste momento viagens interestaduais, né? Porque isso pode gerar sim a formação de novos vírus e a disseminação de variantes que talvez sejam muito mais contagiosas, mas que em algum momento possam se tornar também muito mais letais. Bom, essas eram as informações que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a respeito do coronavírus. Eu fiquei muito impactado por todas essas notícias que eu li desde ontem, onde muitas delas trazem uma realidade que não é nada boa nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e como que é importante o nosso grau de conscientização e ter uma atitude proativa nesse momento, né? Não podemos ficar aguardando, temos que buscar fazer a nossa parte. Desejo um ótimo dia para todos vocês, que Deus realmente abençoe vocês e que a gente possa se manter, né, imune e longe dessa doença. Façamos a nossa parte, né? Vamos investir na nossa imunidade, o cuidado da nossa saúde
É a coisa mais importante nesse momento. Eu, como disse para vocês, hoje vai ser mais curto, não iria chamar ninguém porque logo eu tenho uma reunião e eu preciso sair de casa breve porque eu pego o trânsito no caminho, mas não podia deixar de trazer essas informações e trabalhar esse processo de conscientização, tanto com vocês, né, que estão assistindo aqui ao vivo, quanto com as pessoas que vão assistir posteriormente essas informações. Se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que eles também possam ser alertados, para que eles possam refletir a respeito desse assunto e que esse grau de consciência possa refletir em atitudes diferentes e que isso ajude a todos nós neste momento de pandemia. Um grande abraço para todos vocês, desejo um ótimo dia, né, e amanhã nos vemos às 7 horas da manhã novamente no Today. Até mais. Tchau, tchau.